Irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como tema: a casa é lugar de fé que alcança gerações. A casa é lugar de fé que alcança gerações. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 43. Marcos 5, 21 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? E meus irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela está ambientada no momento em que Jesus chega na casa de Jairo. Ou que Jesus vai à casa de Jairo. Jesus estava vindo do outro lado do lago, de Decápolis, lá da terra dos Gadarenos. E ele estava retornando para Cafarnaum. E ali ele encontra Jairo, como a gente viu, aflito porque a sua filha estava doente à beira da morte. E Jairo vai
pedir socorro a Jesus. Então, irmãos, com essa pequena introdução, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: existem momentos na vida em que percebemos que a nossa fé pode alcançar nossa família e até outras pessoas. Foi o que aconteceu com Jairo. A filha de Jairo não podia ir até Jesus, mas Jairo creu no Senhor e foi até Jesus em busca de socorro. Vemos na Bíblia que existem muitas histórias que começam com uma pessoa, mas terminam impactando famílias, casas, gerações inteiras. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas eu não vou trazer tantos assim, porque o tempo não nos permite. Mas eu gostaria de trazer o exemplo de Abraão. Abraão alcançou uma bênção, recebeu uma bênção que alcançou gerações, por séculos. A bênção que Deus deu a Abraão, por causa da sua fé, não somente alcançou a sua vida, mas o do seu filho, dos seus netos, dos seus bisnetos e de tantas outras gerações. Gênesis 22, no capítulo, coloca aí por favor, para a gente ver essa promessa do Senhor. Gênesis 22, versículo 16 a 18. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Aqui, Deus tinha pedido a Abraão, seu filho Isaque, em sacrifício. Depois que o Senhor proveu um cordeiro no lugar do filho de Abraão, de Isaque, o Senhor diz para Abraão assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, ou seja, ele estava disposto a oferecer o seu filho ao Senhor, porque ele cria, diz o escritor aos Hebreus, que mesmo das cinzas, o Senhor poderia trazer de volta ao seu filho Isaque. Porque por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então, Abraão recebe uma bênção que alcança todas as nações. E nós estamos aqui, debaixo da bênção que Deus entregou a Abraão. Nós fomos alcançados por esta bênção através de Jesus. A bênção de Abraão nos alcançou. E hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja do Senhor é o Israel de Deus, que é totalmente diferente do Israel nação. Às vezes, por falta de conhecimento bíblico, as pessoas confundem Israel nação com Israel de Deus. Mas eu quero dizer que o Israel de Deus não tem nenhuma relação com o Israel nação. Por meio de Cristo Jesus, nós, que não somos da descendência de Abraão, que éramos uma oliveira brava, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, e passamos a fazer parte desta família, da família de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. E por isso, irmãos, é que nós estamos aqui. Um outro exemplo na Bíblia, Ana. Ana passava por momentos de muita dificuldade, de muita dor. Ela não tinha filhos, ela era humilhada pela sua rival, o seu marido tinha uma outra mulher, e a outra mulher dera filhos ao marido de Ana, e Ana não conseguia gerar filhos. Para os judeus, não ter filho, irmãos, era considerado uma maldição. E Ana sofria não somente pelo fato de não se ter filhos, mas pelo fato de ser humilhada
por aquela outra mulher que deu filhos ao seu marido. Mas ela orou ao Senhor e pediu a Deus que ouvisse a sua oração. E pediu a Deus um filho homem. E disse ao Senhor que se o Senhor lhe desse um filho homem, ela o devolveria ao Senhor. E o Senhor respondeu à oração de Ana. Nasce Samuel, que se tornou sacerdote, juiz e profeta. E por meio de Samuel, toda a nação de Israel foi abençoada através da vida de Samuel. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. E quando ele recebeu Jesus na sua casa, toda a sua família foi salva. Foi somente Zaqueu que foi lá subir na árvore, que foi lá tentar conhecer Jesus. Foi somente a Zaqueu que Jesus apareceu. Mas depois daquele encontro, Jesus e Zaqueu, debaixo daquela árvore, Jesus foi até a casa de Zaqueu e lá toda a sua família foi salva. Mesma coisa aconteceu com o carcereiro de Filipos, que levou Paulo e Silas para sua casa e lá toda a sua família também foi salva por Jesus. Então, irmãos, no nosso texto base, encontramos um pai, Jairo era o nome dele, que intercedeu a Jesus por sua filha que estava à beira da morte. Naquele momento de desespero, Jairo desprezou sua posição de chefe da sinagoga e decidiu humilhar-se diante de Jesus e exercitar a sua fé. Fé essa que não dependia do fato dele ser um líder religioso. Jairo não era um homem qualquer, não era um cidadão comum. Jairo era o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele tinha uma função importante na cidade, porque o chefe da sinagoga era a pessoa que tinha a responsabilidade de organizar o culto e todos os eventos religiosos e educacionais que aconteciam na sinagoga. A sinagoga era um lugar de culto e também era um lugar de ensino. E era o chefe da sinagoga quem administrava a sinagoga. E Jairo era o chefe da sinagoga que tinha na sua cidade, possivelmente a cidade de Cafarnaum. Então, mesmo ele sendo o chefe da sinagoga, ele ignorou que ele era um homem importante, mas ele decidiu se humilhar nos pés do Senhor Jesus, mesmo sendo ele influente. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. E aí, neste texto, nós vemos que a história de Jairo nos mostra, irmãos, 4 dimensões da fé que alcança gerações. E nós vamos falar sobre estas 4 dimensões da fé que alcança gerações. A primeira dimensão é a fé que se humilha para buscar Jesus pela família. Esta é a primeira dimensão da fé. A fé que se humilha para buscar Jesus pela família. Coloca aí, por favor, versículos 21 até o 24, de Marcos 5. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Versículo 24. Então Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, irmãos, neste texto, nós temos aqui um detalhe importante. Jairo, como eu disse, não era uma pessoa comum. Ele era o chefe da sinagoga. Era um homem influente e respeitado na sua cidade. Mas apesar disso, ele foi até Jesus, e o texto diz aqui, versículo 22.
Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se. Ou seja, se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele foi lá e se humilhou aos pés do Senhor, porque ele precisava de ajuda. A sua filha estava à beira da morte, uma criança de 12 anos. E ele foi até Jesus, porque ele viu que a única alternativa para a sua família, para aquele momento de tristeza e de desespero da sua família, era Jesus. Então, irmãos, por isso, Jairo não hesitou em buscar a ajuda do Senhor. E ele chega para o Senhor e implora ao Senhor. Ele insiste com Jesus dizendo: a minha filha, Senhor, a minha filha está morrendo. Vem, por favor, venha na minha casa, por favor, imponha as mãos sobre a minha filha, para que ela seja curada e viva. Senhor, ela está à beira da morte, somente Tu pode me ajudar. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus resolve atender ao chamado de Jairo. Irmãos, quando nós buscamos ao Senhor, tenha por certo que o Senhor a quem nós servimos, Ele atende o nosso chamado. Quando nós buscamos ao Senhor, tenha por certo, irmãos, que o Senhor vem ao nosso encontro. Quando pedimos ajuda ao Senhor, tenha por certo que Ele nos ajudará. Quando precisamos de socorro do Senhor, por certo, Ele nos socorrerá. Porque Jesus é aquele que tudo pode e é aquele que olha para cada um de nós com olhar de amor e de misericórdia. Ao longo da história bíblica, irmãos, vemos repetidas vezes homens intercedendo pela sua família. Porque nós estamos falando que a casa é lugar de uma fé que alcança gerações. E nós vemos homens intercedendo pela sua família ao longo da Bíblia. Abraão é um deles. Quando seu sobrinho Ló, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, seu sobrinho Ló e a sua família moravam lá em Sodoma e Gomorra. E antes de destruir a cidade, Deus disse: eu preciso contar isso para Ló, ou para Abraão. Eu preciso contar isso para Abraão. E aí o Senhor vai até Abraão e diz: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas é justamente naquele momento que Abraão decide interceder pelo seu sobrinho e por sua família. E aí Abraão começa a perguntar a Deus: mas Deus, se tiver 50 pessoas lá, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade e os 50 justos junto com eles? Deus disse: não. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas se só tiver 45, Deus? E aí nós vemos que Abraão insiste com Deus, porque Abraão estava intercedendo por sua família, irmãos. Deus, se tiver 45, Deus disse: se tiver 45, eu não destruirei. Mas Deus, deixa eu perguntar mais uma vez. E se tiver 40 só? Se tiver 40, eu não destruo. Deus, eu estou sendo muito ousado contigo. Mas deixa eu perguntar mais uma vez. Se tiver 30, Deus disse: se tiver 30, eu não destruirei. E aí, irmãos, e ele insiste ainda com Deus. E ele vai descendo. Mas como não tinha 30, não tinha 20, Deus, atendendo à oração e ao pedido de Abraão, o que é que Deus faz? Retira Ló, a sua mulher e as suas filhas de lá daquela cidade antes que ela fosse destruída. Um outro exemplo de homem que intercedia pela sua família, Jó. Jó era aquele homem, quando a gente lê o livro de Jó, coloca aí por favor, Jó, capítulo 1, versículo 5. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era uma prática constante de Jó. Jó, irmãos, estava sempre intercedendo e oferecendo sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Josué também, ele declarou, quando ele chamou o povo e disse: olha, vocês escolham a quem vão servir. Se ao Deus dos amorreus, se ao Deus do céu, ao Senhor. Agora, deixe-me dizer a vocês uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, se a nossa família, se a sua família está em risco, a melhor alternativa é humilhar-se diante de Jesus e implorar por ajuda. O bem-estar da sua família precisa ser uma prioridade para você. A fé que alcança gerações começa quando alguém decide carregar espiritualmente sua família diante de Deus. Deixe-me repetir essa frase, que ela é muito importante, irmãos. A fé que alcança gerações começa quando alguém decide carregar espiritualmente sua família diante de Deus. Famílias são transformadas quando alguém decide não desistir de buscar a Jesus por elas. Então, que nós busquemos ao Senhor e estejamos sempre orando em favor da nossa família. Que não nos limitemos a orar pela nossa família somente nos momentos que aqui no culto nós convidamos a igreja: irmãos, vamos fazer uma oração em favor da nossa família. Mas que esta seja uma prática diária na nossa vida, assim como era uma prática na vida de Jó. Que nós oremos, irmãos, pela nossa família, que estejamos carregando a nossa família em oração e apresentando sempre a nossa família ao Senhor. A segunda dimensão da fé que alcança gerações é a fé que persevera quando a esperança parece morrer. A segunda dimensão é a fé que persevera quando a esperança parece morrer. Voltemos ao texto. Versículo 35 e 36. Coloca aí, por favor. Os irmãos percebem, se os irmãos estão com a Bíblia, perceberam que eu fiz um salto, né? Mas o salto é proposital, porque nós estamos estudando a história de Jairo. Ele diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Imagina, irmãos, chegaram as pessoas lá: Jairo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Duro, né, irmãos? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Meus amados irmãos, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque quando Jairo encontrou Jesus e se prostrou, Jesus decidiu ir para a casa de Jairo. Só que na caminhada do lugar onde Jesus estava e a casa de Jairo, acontece uma interrupção. Jesus estava acompanhado de uma multidão e no meio dessa multidão aparece uma mulher. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, para pedir ajuda também. Porque ela já tinha gastado tudo quanto tinha e não tinha sido curada. E ela foi pedir socorro a Jesus. Mas eu não quero entrar no mérito da história da mulher do fluxo de sangue. O que eu quero dizer é que Jairo estava tenso, desesperado, aparentemente desesperado, preocupado com a sua filha. Talvez não desesperado porque Jesus decidiu ir para a casa dele,
mas preocupado com a sua filha. Ele queria que Jesus chegasse o quanto antes lá na casa dele. E de repente Jesus é interrompido, e Jesus se demora um pouco, atendendo aquela mulher que estava no meio do caminho, entre o lugar onde Jesus estava, à beira da praia, e a casa de Jairo. Então, irmãos, esse atraso de Jesus cria um momento tenso. E para piorar a situação, vem da casa de Jairo notícias nem um pouco agradáveis. A notícia foi: Jairo, sua filha morreu. Imaginem isso, irmãos. Imaginem essa cena. Jairo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas acontece, irmãos, que Jairo não desistiu. Este é o segredo, irmãos, não desistir. Jairo não desistiu. Jesus olha para Jairo e disse: Jairo, não tenha medo. Somente creia. Creia somente, Jairo. Não precisa ter medo. Fique tranquilo. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos nesta mesma situação de Jairo. Nós clamamos ao Senhor e parece que a resposta não vem imediatamente. A resposta não vem na velocidade que nós queremos, que nós esperamos. A resposta do Senhor parece estar demorando demais. Há uma interrupção no meio do caminho. E às vezes, enquanto estamos esperando, ao invés de recebermos notícias melhores, parece que as notícias que vêm são piores ainda do que aquelas que nós já sabíamos. Vêm outras notícias ruins. E essas notícias ruins, irmãos, muitas vezes vêm com o propósito de nos fazer desistir, de nos fazer duvidar do poder de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Mas é neste momento, quando tudo parece que está caminhando de forma contrária, quando parece que Deus está distante, que Deus não vai chegar a tempo, porque às vezes é esta a sensação que nós temos, que Jesus não vai chegar a tempo. Foi esta a sensação que tiveram as irmãs de Lázaro, porque elas mandaram um recado para Jesus, que Lázaro estava doente. E acontece, irmãos, que Jesus não veio, e Lázaro só piorou. E aí depois Lázaro morreu, teve o funeral, Lázaro foi sepultado e Jesus não chegou. Mas na hora certa, chega Jesus. Na hora certa chega Jesus para fazer algo muito maior do que as suas irmãs esperavam. Porque elas queriam somente que Jesus curasse o seu irmão que estava doente. Mas Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Que segundo a tradição judaica, até o 3º dia era possível acontecer alguma ressurreição. Mas no 4º dia, impossível. Mas acontece que Jesus é o Deus das coisas impossíveis, irmãos. E aí, quando as nossas possibilidades terminam, começa a de Deus. E às vezes, nesta demora, que parece que Jesus não vem, e aí nós vamos, e as nossas possibilidades parecem irem se esgotando. Mas tenha por certo, amado irmão, que se as suas possibilidades se esgotarem, aí começa o agir de Deus na sua vida. Começa o agir de Deus na sua casa, começa o agir de Deus na sua família,
Começa o agir de Deus naquilo que você se sente incapaz, aquilo que você se sente impotente. Deus começa a agir, porque Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Amém? Então, irmãos, a verdadeira fé que nos leva a tomar decisões, confiar em Jesus, foi uma questão de decisão. A fé que alcança gerações precisa sobreviver aos momentos em que a esperança parece desaparecer, as notícias são negativas, as circunstâncias parecem irreversíveis. Toda família atravessa momentos assim, sem exceção. Toda família atravessa momentos assim. Momentos que parece que algo morreu. Que morreu um relacionamento. Que morreu uma esperança. Que morreu uma promessa. Que morreu um futuro. Mas em meio a tudo isso, irmãos, a tudo que é negativo, em Cristo, em meio a tudo isso, ou melhor dizendo, Cristo em meio a tudo isso, declara para você, para mim, para você, meu irmão, não tenha medo. Tão somente creia. É isso que Jesus está dizendo para você, irmão, neste momento. Está dizendo para mim, não tenha medo. Tão somente creia. A fé que transforma gerações é aquela que se recusa a permitir que o medo tenha a palavra final. Não, irmãos, não deixe, nunca deixe o medo ter a palavra final na sua vida. Não deixe a falta de esperança também ter a palavra final na sua vida. Não deixe a doença ter a palavra final, nem o médico também ter a palavra final na sua vida. Jesus é que tem sempre a palavra final. Terceira dimensão da fé que alcança gerações é a fé que protege o ambiente espiritual da casa. Voltemos ao texto. Versículo 37 até o 40. Diz assim: então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam. E entrou onde se encontrava a criança. Irmãos, esse texto, essa parte do texto, nos traz lições importantes. Quando Jesus chegou na casa, ele encontrou um cenário típico de um luto oriental. Pessoas chorando, lamentando em alta voz. Não sei se os irmãos sabem, mas que naquela época, nos dias de Jesus, existiam os choradores profissionais. Gente que era contratada para ir chorar nos velórios. E o objetivo era causar uma comoção pública. Então isso era muito comum. Ter pessoas que não tinham nenhum sentimento. Eles estavam chorando, ou porque era amigo da família lutada, mas que não era porque realmente estava sentindo a dor da perda daquela pessoa. Ou pessoas que ganhavam dinheiro simplesmente para chorar.
Mas Jesus não encontrou somente isso, irmãos. Em meio a essas pessoas que estavam chorando, sabe o que Jesus encontrou? Incredulidade. Quando Jesus disse: por que vocês estão chorando desse jeito? Por que esse lamento todo? Por que essa gritaria? A menina não está morta não, ela só está dormindo. E aí o povo que estava chorando começou a rir. E isso, irmãos, era uma demonstração da incredulidade, porque para elas a menina estava realmente morta. Mas para Jesus não. Então, irmãos, por conta da reação dessas pessoas, da demonstração de incredulidade destas pessoas, sabe o que Jesus fez? Sai todo mundo. Irmãos, nós precisamos banir da nossa casa a incredulidade. Incredulidade não combina com bênção. Incredulidade não combina com milagres. Não acontece milagres em ambientes onde há incredulidade. O ambiente propício para o milagre é o ambiente onde há fé. E por isso que nós precisamos, irmãos, banir, enxotar da nossa casa qualquer sentimento de incredulidade. Jesus mandou aquelas pessoas. Observe que quando Jesus saiu, ele deixou a multidão. Disse: eu não vou levar esse povo todo. Porque Jesus queria levar para aquele lugar pessoas que eram capazes de crer. Isso, irmãos. Pessoas que eram capazes de crer. E aí Jesus diz: só vou levar Pedro, Tiago e João. E aí quando Jesus chega na casa de Jairo, está lá uma multidão de gente chorando. Jesus diz: sai todo mundo, não quero ninguém aqui. Expulsa todo mundo da casa. E somente deixa entrar Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Porque o pai era aquele que demonstrou que ele era capaz de crer. Foi ele que foi buscar ajuda em Jesus. Então somente eles puderam entrar. Agora o ambiente daquela casa estava preparado para receber o milagre de Jesus. E aí Jesus entra naquela casa, irmãos. Jesus entra naquela casa e entra no quarto. E manda aquela menina se levantar. Então, irmãos, deixe-me fazer uma aplicação disso que eu estou fazendo para a nossa realidade hoje. Casas que desejam experimentar o agir de Deus precisam aprender a proteger seu ambiente espiritual. A fé e a confiança em Deus precisam prevalecer no ambiente do lar, na sua casa. É a fé que deve, e a confiança no Senhor que deve prevalecer. Sentimentos ou ações que demonstram incredulidade devem ser rechaçados. Uma família espiritualmente saudável cultiva um ambiente onde a fé pode florescer. E a quarta dimensão, irmãos, da fé, que alcança gerações, é a fé que testemunha o poder da vida de Cristo. Coloque aí agora versículo 41 e 43. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Então, irmãos, como eu disse, somente depois que os incrédulos saíram, é que Jesus entrou na casa. O quarto, o ambiente do quarto, foi o lugar de milagre. E este ambiente do quarto deveria ser um ambiente de fé genuína. E foi justamente por isso que só entrou o pai, a mãe
e os 3 discípulos do Senhor. A cena também nos mostra que milagres não dependem de performance. Não, irmãos. Não depende de gritos, de alaridos. Não, não é necessário. Porque muitas vezes hoje, as pessoas relacionam milagres com encenações. E tantas pessoas que se dizem hoje, que são usadas por Deus para fazer milagres, e fazem toda uma encenação. Mas Jesus não, irmãos. Jesus agiu de forma muito simples, porque Jesus opera, entendeu? No ambiente onde há fé. E onde há fé é a tranquilidade, onde há fé é a paz, onde há fé é a serenidade. Não é alvoroço que demonstra fé. Não, irmãos. Jesus chegou lá, tranquilamente, entrou no quarto e disse somente isso: Talita cumi. Pronto, essa foi as palavras de Jesus. Talita cumi. Que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Pronto. E a menina se levantou. Ela tinha 12 anos. E aí ela se levantou. E naquele ambiente, que era um ambiente de apreensão, e por que não dizer também um ambiente de muita tristeza, não, de muita tristeza, agora se transformou num ambiente de alegria. Um ambiente de vida, aleluia, de manifestação do poder do Senhor. A autoridade não está de Jesus, não está nas palavras, mas a autoridade de Jesus está no relacionamento que ele tinha com o Pai. E hoje, irmãos, trazendo para a nossa vida, a nossa autoridade também não estão nas nossas palavras. Porque muitas vezes pessoas querem fazer milagres e querem usar as palavras. E fazem orações ou declarações efusivas para demonstrar poder e autoridade. Mas a autoridade que o Senhor nos dá, irmãos, está no nosso relacionamento com Deus. Quanto melhor nos relacionamos com Deus, mais autoridade nós temos. E sabe, irmãos, esta autoridade é dada à igreja. Sim. Mateus 16:15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais acompanharão os que creem em meu nome. Vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. O Senhor dá esta autoridade à igreja hoje, irmãos. O que nós precisamos ter é um relacionamento estreito com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que esta autoridade que Jesus dá à sua igreja esteja presente em nós, na nossa vida. Então, irmãos, uma casa se torna lugar de fé que alcança gerações quando? Primeiro, alguém se humilha para buscar Jesus pela família. Segundo, a fé persevera mesmo quando as circunstâncias parecem irreversíveis. Terceiro, o ambiente espiritual da casa é protegido. E quarto, Jesus é reconhecido como o Senhor da vida e da morte. Concluindo, irmãos, a história de Jairo nos mostra algo extraordinário. Se o do louvor quiserem subir, pode ir subindo. A história de Jairo nos mostra algo extraordinário. A filha de Jairo foi curada dentro de casa, mas o milagre começou fora dela.
Quando um pai decidiu buscar Jesus. Foi ali que começou o milagre. Aquela menina provavelmente não teve força para ir até Cristo. Mas a fé do seu pai trouxe Cristo até ela. E isso nos ensina algo profundamente pastoral. Muitas vezes o milagre que alcança a próxima geração começa com a fé desta geração. Amém? E, meus irmãos, o milagre que alcançará a próxima geração começa com essa geração. Nós que estamos aqui. Talvez haja filhos que ainda não creem. Talvez haja situações que parecem espiritualmente mortas. Mas quando a fé entra na casa, o agir de Deus pode atravessar gerações, mudando a realidade espiritual dos seus filhos. Vejam bem, irmãos, quando a fé entra na casa, o agir de Deus pode atravessar gerações. Guardem isso, mudando a realidade espiritual dos seus filhos. Quando todos disserem, não incomodem mais o mestre, Jesus respondeu com palavras que ecoam até hoje: não temas, tão somente creia. Então, irmãos, se seu filho não está na igreja, continue orando, continue crendo. Eu já ouvi, irmãos, testemunhos maravilhosos de pais que oraram anos, décadas pelos seus filhos, e as suas orações foram respondidas pelo Senhor. Sim, irmãos, e as orações destes pais foram respondidas pelo Senhor. Já vi testemunhos de pessoas que disseram: minha mãe orou 30 anos por mim e ela não viu. Eu me rendi aos pés de Jesus, mas em resposta à oração dela, eu me rendi aos pés do Senhor, e agora eu estou servindo a Ele. Eu estou salvo, porque minha mãe confiou no Senhor e nunca desistiu de orar em meu favor. Ore, irmão, ore por sua família, ore por seus filhos, ore por sua esposa, ore por seu marido. Por mais que tudo pareça impossível, mas o Jesus a quem tu serve é poderoso. E estas palavras, irmãos, não foram somente para Jairo, mas é para todos nós, porque todos nós temos algo em nossa casa que precisa de intervenção de Deus. Baixa aí, por favor. Baixa aí, porque atrapalha, os irmãos não conseguem ouvir. Talvez um filho distante, talvez uma fé enfraquecida, talvez um casamento ferido, talvez uma geração que parece estar se afastando de Deus. Mas essa história, a história de Jairo, nos ensina algo poderoso, irmãos. A fé de um pai pode abrir caminho para o milagre na vida do seu filho. A fé de uma mãe pode marcar o destino espiritual de uma geração. A fé vivida dentro da casa pode escrever uma história, uma nova história na sua família. Foi assim com Abraão, quando Deus disse: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. Foi também com Eunice e Lloyd. A fé delas chegou até Timóteo. Foi também ali em Cafarnaum, quando o Senhor chegou para a menina e disse: menina, levante-se. Hoje talvez Deus não esteja falando apenas sobre sua vida. Talvez Ele esteja falando sobre a sua casa. Porque casas podem ser lugar de muitas coisas. Pode ser lugar de preocupação, pode ser um lugar de rotina, pode ser um lugar de doenças, pode ser um lugar de conflitos, pode ser um lugar de silêncio espiritual. Mas quando Jesus entra em uma casa, tudo muda. A incredulidade sai, o medo perde força, a esperança volta a respirar.
e aquilo que parecia morto pode se levantar. Por isso a pergunta final não é apenas: você tem fé? Não, irmãos. A pergunta é: sua fé está alcançando a sua casa? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz neste momento. Porque quando alguém decide crer de verdade, a fé deixa de ser uma experiência individual e se torna um legado espiritual. E talvez o maior milagre que Deus quer realizar hoje não seja apenas na sua vida, talvez seja na história da sua família. Deus quer mudar a história da sua família, porque quando a fé entra na casa, ela não para em uma geração, ela atravessa o tempo, ela alcança filhos e netos, ela alcança futuros que ainda não conseguimos enxergar. E então a casa deixa de ser apenas um lugar de moradia e se torna um lugar em que a fé alcança gerações. Amém? Louvado seja o Senhor.